E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos fazer uma interpretação de integrais definidas como uma variação líquida. E nos vídeos anteriores, nós começamos a falar a respeito de variações e de áreas sob curvas. Então, por exemplo, essa curva aqui representa, quem sabe, a velocidade de um carro e como ela está mudando em relação ao tempo. Note que o carro está acelerando conforme o tempo passa. Quando esse tempo é de 1, a velocidade é de 10 metros por segundo, e quando o tempo é de 5, a velocidade é de 20 metros por segundo. Ou seja, esse tempo aqui está em segundos. Basicamente, o carro começa a acelerar aqui e vai acelerando e aumentando cada vez mais a sua velocidade. E o interessante é que tem uma relação entre a função da taxa de variação e área, e essa relação representa a mudança na distância do carro. Portanto, a velocidade, nesse caso, é a distância por unidade de tempo. E se conseguirmos descobrir a área sob essa curva, nós vamos conhecer a mudança na distância de 1 segundo até 5 segundos. Claro, nós não vamos conhecer a distância total percorrida, porque nós não conhecemos o que tem aqui antes de 1 segundo. Ou seja, nós não vamos conseguir descobrir essa área aqui, mas vamos conhecer a área nesse intervalo. O que você vai fazendo é construindo retângulos para achar a área aproximada. Então, vamos dizer que eu construa um retângulo aqui que vai de 1 segundo até 2 segundos. E como podemos descobrir a área desse retângulo e o que ela representa? Para calcular essa área, nós pegamos esse 1 segundo, que é a base do retângulo, e multiplicamos por essa altura, que é de aproximadamente 10 metros por segundo. E a unidade de medida dessa área vai ser metros por segundos vezes segundos. E nós sabemos da física que, se nós multiplicarmos o tempo pela velocidade, nós vamos ter a distância. Portanto, a área desse retângulo vai ser a distância. Portanto, a área desse retângulo representa uma aproximação da distância percorrida. E se você quiser saber exatamente qual é a distância percorrida, você deve descobrir exatamente a área sob essa curva. E como podemos descobri-la? Ou seja, essa área aqui, simples, utilizando a definição de integral. Ou seja, essa superfície é a mesma coisa que a integral de 1 até 5 da função r de t dt. E, de novo, o que essa integral representa? Ela representa a mudança na distância de t igual a 1 até t igual a 5. E, com essa ideia bem definida, vamos resolver um exercício da Khan Academy aqui. E temos o seguinte aqui: ela encaminha a uma taxa rt quilômetros por hora, em que t representa o tempo em horas. O que a integral de 2 a 3 de rt dt igual a 6 significa? Escolha uma alternativa. E antes de olhar as alternativas, note que essa integral de 2 a 3 dessa função está dizendo que a área sob a curva é igual a 6. Ou seja, essa função é uma taxa de quantos quilômetros a ela encaminha a cada hora. Então, basicamente, de 2 horas até 3 horas, a ela encaminha 6 quilômetros. Então, vamos olhar qual dessas alternativas é a correta? Na letra A, nós temos a cada hora, ela encaminha 6 quilômetros. Isso não está correto. O que sabemos é que de 2 até 3 horas, ela caminhou 6 quilômetros. Mas nós não sabemos o que acontece antes de 2 horas ou depois de 3 horas. Portanto, essa alternativa está incorreta. Na letra B, nós temos a cada 3 horas, ela encaminha 6 quilômetros. Aqui acontece um erro bem comum. Muitas vezes, nós pegamos esse limite superior e pensamos o seguinte: até 3 horas, nós vamos ter o total da distância percorrida até 3 horas. Mas isso é incorreto. Esses 6 quilômetros
representa a mudança de 2 até 3 horas, e não o total até 3 horas de caminhada. Portanto, essa alternativa B também está incorreta. A alternativa C diz o seguinte: ela encaminha 6 quilômetros durante a terceira hora. Sim, isso está correto. É disso que estamos falando aqui. Ou seja, de 2 até 3 horas, a ela encaminhou 6 quilômetros. Ou seja, ela está passando de 2 para 3 horas, o que significa que ela está caminhando 6 quilômetros durante a terceira hora. Só para ficar claro que a alternativa D está incorreta, nós temos o seguinte aqui. A taxa de Allen aumentou em 6 quilômetros por hora entre a segunda e a terceira hora. Só para ficar bem claro, esses 6 quilômetros não representa uma taxa, representa a área sob uma curva de taxas. Ou seja, esse 6 não está falando nada da nossa mudança na taxa. Ele representa uma área. Portanto, essa alternativa D também está incorreta. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!